Oi, eu sou a Simone Campanha. E eu sou a Daiane Santana. Juntas nós somos a Alabastro. Bom, e hoje nós temos convidadas maravilhosas. Gente, hoje é um doce esse convite. Essas convidadas são muito doces, Daiane. São exatamente afetivas. Apresenta pra gente. Nós estamos aqui hoje com a Ana Colli, né? Oi. Da Ana Colli Confeitaria Afetiva. E a Pietra, que é o braço, a mão e a cabeça e tudo da Ana. Pietra Teixeira. E as duas vão falar um pouquinho pra gente sobre doces, sobre confeitaria afetiva, sobre esse mundo tão cor-de-rosa, né? Como a casa delas, gente. Elas têm uma casa linda ali na JK. Vão visitar, porque é uma graça, é uma delícia estar lá dentro, tá? E mais delícia ainda é provar todos aqueles doces. Gente do céu! Olha, quem tem diabetes se segura. Tem doce sem açúcar? Agora tem. Pra Páscoa tem. Maravilha. Só pra Páscoa. Só pra Páscoa? Só. Então, mas se você vai fazer um casamento, um aniversário, prepara o seu coração para poder degustar cada docinho maravilhoso para os seus convidados ficarem encantados. Vamos lá, então? Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. O nosso podcast chama Elas Dizem Sim. E agora? Né? E hoje vocês disseram sim pra gente, né? Que bom que vocês estão aqui. A Ana, gente, ela começou a empreender lá na faculdade ainda. Ela gostava muito de brigadeiro. E aí começou a fazer para vender os brigadeiros na faculdade. Não tinha nem Instagram. Quem fez o Instagram, rede social para ela, foram as amigas. E de lá para cá, ela simplesmente estourou, porque só se ouve falar no doce dessa mulher na cidade, né? Ela iniciou, assim, numa época que não tinha nada a ver, porque ela queria ser psicóloga, mas eu acredito que esse ser psicóloga, então, fez você querer trabalhar com a afetividade. Conta pra gente o que é essa confeitaria afetiva. Bom, na verdade nada foi planejado, né? A Casa Rosa, ela não é planejada. Na verdade, nada do que eu faço é planejado. E tem um lado bom disso, mas também tem um lado desesperador disso. Porque quando você não se planeja para fazer uma coisa e ela se torna maior do que aquilo que você nem imaginava que seria, você fica meio sem chão. Você nunca sonhou ter um espaço? Não, na verdade eu nunca sonhei em ter uma loja, né? Eu nunca sonhei em ter uma confeitaria. Nunca sonhei. Eu sonhava em ser psicóloga, em trabalhar com crianças autistas, era o que eu queria. Eu estudei, eu fiz graduação de psicologia por 5 anos, num período integral. Eu fiz 7 vestibulares para entrar na faculdade, era o sonho da minha vida ser psicóloga. E eu tinha certeza que eu ia ser até eu ter contato direto com uma criança autista no último ano da graduação. E aí foi muito difícil de eu me desvincular daquela criança em algum momento. No final mesmo... Imagino que deve ser difícil para você e para a criança também. Exatamente, para mãe, né? Então, a gente aprende na faculdade, que não que a gente não possa se envolver, né? Mas que a gente tem que ter um certo limite, uma certa separação ali. E quando eu ia dar devolutiva pra mãe, e aquela mãe começava a chorar, eu chorava junto com ela, porque eu choro por tudo. Eu choro o tempo todo. Eu preciso me controlar sempre pra não começar a chorar, porque se eu começar a chorar aqui, vai ser só normal. Então você não poderia ser cerimonialista. Ir em casamento toda semana. Eu choro, já chorei assim, no semáforo durante um buzinaço. Nossa. Por algum motivo, sabe Deus o que, eu choro. E aí, eu precisava pagar a minha formatura. Eu sou rodeada de muitas pessoas, eu tenho muitos amigos, a minha família é muito grande. E a minha formatura foi daquela de 2 dias, um estrondo, sabe? E minha mãe falou pra mim, olha, neguinha, eu não tenho dinheiro pra pagar isso tudo que você quer.
E aí eu comecei a vender pão de mel e brigadeiro na faculdade, mas eu tinha vergonha. Que você mesmo produzia. Porque eu gostava de fazer coisas em casa, fazer doce. Minha família é muito cozinheira, sabe? Vó, tia, todo mundo. Nos meus aniversários, na minha família, a gente não compra as coisas, a gente faz as coisas. Sei desde criança. E aí eu comecei a fazer os doces para vender, para ajudar minha mãe a pagar os custos da minha formatura. Isso durante o último ano. Eu tinha muita vergonha de falar, de oferecer. Eu sou uma boa confeiteira, mas eu sou uma péssima vendedora. Eu não sei vender. A forma como eu vendo até hoje é comendo. Então, eu faço vídeos e fotos minhas comendo. E aí, eu provoco desejo. Eu quero vender pra você. Você usou psicologia nisso, né? Não sei, porque foi uma coisa meio instintiva mesmo, sabe? De comer. Pra mim, comida é afeto. Doce, tanto que eu tenho muita dificuldade em vender, em cobrar, porque pra mim é muito esquisito cobrar comida. Comida é vida, né? Então, é estranho a gente ter que cobrar para dar comida para alguém. Eu tenho que aprender isso diariamente. A falar não quando alguém me pede desconto, por exemplo, por conta da parte profissional, e eu falo. E foi isso que me fez perceber que eu não seria uma boa psicóloga. Porque na psicologia eu não conseguia falar não. Eu não conseguia me desvincular daquela parte emotiva que existe dentro de mim. E na confeitaria, na gastronomia, como no geral, eu conseguia, apesar de botar muito amor naquilo, fazer com muito amor, com muito carinho, me doar 100%, eu consigo raciocinar e fazer daquilo ali um negócio, de certa forma. Parece meio contraditório falar que eu não consigo cobrar, né? Porque, não que eu não consiga, eu consigo, só tenho dificuldade, né? Mas eu consigo lidar com aquilo ali de uma forma que seja profissional. Na psicologia eu não conseguia. E aí, pra mim, a gota d'água foi na minha colação de grau, quando eu quase me atrasei pra cerimônia. Na verdade, eu me atrasei e quase perdi a minha entrega de diploma, porque eu tinha uma encomenda de docinhos pra entregar. Nossa. E aí, assim, eu fui pra cerimônia, todas as minhas amigas, todas arrumadas, maquiadas, e eu cheguei lá, assim, tipo... Pra colação. Descabelada, suada, porque eu com tava um brigadeiro debaixo da unha. na beira do fogão, Aí, tipo, eu assisti aquela cerimônia e parece que uma ficha caiu, assim, de... O que você tá fazendo aqui? Deu um estalo. E aí a gente saiu da cerimônia, aquela coisa, né? Você pega o diploma, vai comer uma pizza com a sua família, né? Eu olhei pra minha mãe, pra minha tia, falei... Minha tia, porque minha tia é psicóloga e me incentivou muito. Ela já tinha montado uma clínica, bem dizer assim, pra mim. Nossa, tinha tudo. Todo o sonho da família ali, né? E aí eu falei, olha, não vai dar pra mim. E eles achavam que eu tava brincando. Você falou isso na comemoração da colação de grau. Depois de ter prestado 7 vestibulares, depois de ter feito 5 anos de uma graduação em período integral, da minha mãe batalhando para me sustentar até os meus 25 anos. Mas pra mãe tá tudo bem, né? Ela quer que a filha seja feliz. Depois de fazer todos os doces para pagar a formatura. Exatamente. Aí você decidiu, não é a hora. Falei, não vai. Eu até dei uma persistida, sabe? Me inscrevi numa pós-graduação em psicanálise junto com uma outra amiga. Acontece que a aula da pós era no sábado. E o dia que a gente mais vende doces para eventos, que foi desde quando eu comecei com essa coisa de doce por encomenda. As pessoas encomendam para um aniversário e eu faço, né? E é o sábado. E aí eu tinha esse problema. Eu vou na aula, eu entrego doce. E aí era uma loucura, porque eu queria fazer o doce de madrugada para eu poder ir na aula às 8 da manhã. Aí na hora do intervalo eu voltava correndo para finalizar. Aí eu chegava na aula atrasada. Eu vivi isso uns 2 meses. Falei, não dá, eu preciso fazer uma escolha. E escolhi a confeitaria. Para ir para a faculdade, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, né? Então, para ir para a faculdade, eu sempre chegava atrasada na aula. Sempre. Os meus amigos me chamavam de soninho na aula, porque eu tava sempre debruçada na carteira,
dormindo, chegava a babar na aula. Nossa. Juro por Deus. E hoje, se eu tiver que levantar 4h30 da manhã, e acontece com frequência, pra ir trabalhar, eu vou plena, feliz, alegre, contente, sorridente. Então é aquela história que sempre a gente tem ouvido, né? Quando você trabalha com o que ama, você não tá trabalhando. Parece clichê, mas pra mim é muito real isso. É muito real. Que legal. Domingo agora a gente trabalhou o dia inteiro. Eu, ela e a nossa outra ajudante, que também... Eu falo que uma é meu braço direito e a outra é o braço esquerdo, que é a Letícia. Uhum. A gente trabalhou domingo das 8 da manhã até as 5 da tarde, né, mamãe? E a gente não percebeu. Foi um dia extremamente divertido, extremamente leve, porque estávamos só nós três, desde como a gente começou assim, né? E com a porta fechada, sem eu ter que parar pra fazer atendimento, pra resolver pepino, porque resolve pepino o dia inteiro. Porque eu perdi totalmente o controle e a noção do que eu faço. E aí o poder ficar na cozinha, pra mim, é uma coisa assim que... prazerosa. Não tem preço. Então, resumindo... Desculpa, mas resumindo, confeitaria afetiva... É justamente por isso, porque sai do seu coração. Você faz isso com o seu coração. É o seu propósito. Seu propósito de alma é fazer doces. E pra trabalhar com você tem que ser assim também? Tem que ser assim também. Tem que ser, e a gente percebe isso na sua equipe, né? Eu vi no Instagram de vocês, né? A Pietra é a mamãe. É a mamãe. É a mamãe de todo mundo. Não, só a minha. Só a sua. Ah, você só manda nela. Olha, você esperta. Tem um porquê disso, né? Quando a Pietra começou a trabalhar comigo, quando ela foi fazer a entrevista comigo, eu falei, foi a minha primeira pessoa, assim, que eu pensei, preciso de uma ajudante. Aí ela me mandou uma mensagem no Instagram e tal, eu falei, vem, vamos conversar, né? E daí na entrevista que eu fiz com ela, eu falei, você tem filhos? Ela falou, não, mas eu estou tentando engravidar. Aí, né, bom, pelo menos ela não mentiu. Porque é claro que a gente, né, já pensa assim, meu Deus, vai engravidar, vai atrapalhar. Já tem que entrar de licença, 6 meses. Vai embora. E aí ela começou a trabalhar comigo em setembro de 2019. Na primeira semana de dezembro, ela engravidou. Comendo doce da Ana. Gente, olha aqui, já vamos fazer a propaganda. E segundo ela, como ela ficava... Quem come desse doce engravida. Ela fala que ela ficava assim, preciso engravidar, quero engravidar. E daí quando ela começou a trabalhar... Esqueceu. Ocupei a cabeça. Aí ela engravidou. E aí, eu comecei a chamar ela de mamãe, né? Virou mamãe, Pietra vai virar mamãe. E a gente... É muito louco isso, porque eu sou filha única. E meu pai faleceu, eu tinha 2 anos. Então, eu cresci sozinha, né? Minha mãe sempre teve que trabalhar muito. Cresci muito sozinha. Tenho muitos primos que são como se fossem meus irmãos, mas... eu nunca tive com nenhuma outra pessoa a relação que eu tenho com ela. É uma coisa muito, muito louca mesmo, assim. Porque por mais que a gente trabalhe juntas e a gente tenha uma relação de eu odeio essa palavra, tá? Mas de patroa e funcionário, né? Colaborador. É uma coisa muito além disso. Muito, muito, muito além. É uma parceria mesmo. A Casa Rosa não é só minha. É dela também. Que legal. Que legal. E é engraçado porque eu e a Simone, a gente tem uma história meio parecida. Eu era amiga, né? Eu sou amiga da irmã dela, que é da mesma idade, a gente tinha coisas em comum. E eu era o carrapato da minha irmã. Ela era a caçulinha. E depois a gente cresceu e a gente acabou se aproximando muito mais. Eu fui morar no Mato Grosso e uma das amigas que eu mais conversava era a Simone. Aqui em Maringá e eu lá no Mato Grosso, e a gente se falando. E aí, quando eu decidi, por várias vezes, né, eu sempre tinha aquela, vou voltar, e quando eu decidi voltar, foi a primeira pessoa que eu pensei assim, essa se conecta comigo, essa tem a mesma energia e vai dar certo alguma coisa. Tanto que hoje nós somos sócias também, né, nós temos a Alabasta Cerimonial. É muito importante ter alguém com quem contar, né? Isso. A Pietra, ela não é minha sócia, ela fica com um lado bom. Mentira, mas ela não é uma sociedade, mas é algo assim que eu sinto muito como se
quando eu tenho um problema, aquele problema não é só meu. Eu tenho com quem dividir o problema e ela sempre me ajuda a resolver o problema. Que legal, isso é ótimo. E aí, só pra terminar, né, a história da mamãe, porque eu sempre preciso falar essa parte. Ah, tá. Então, como? Mais importante. Então, como? Eu falei durante a gravidez toda que a Aurora ia nascer no dia do meu aniversário. E aí ela falava, para de ser louca. Claro que não. Eu falava, vai, presta atenção, essa menina vai nascer no dia do meu aniversário. E vamos frisar que isso era auge de pandemia. A gente teve certeza que era uma menina... Você já estava com 6 meses, né? 6 para 7. Eu fui com ela em todos os ultrassons e não podia, né? Aquela coisa, máscara até no fio do cabelo. E a gente fez, acho que uns 2 ultrassons e a Aurora tava virada, não dava pra ver. Meu Deus. E eu falava, é uma menina e vai nascer no dia do meu aniversário. E aí, na última semana de gravidez dela, ela trabalhou até 38 semanas, sem reclamar de nada. E na última semana, o marido dela pegou Covid. E aí, eu falei, bom, vou te levar pra minha casa, porque você não pode ficar aí, né? E levei ela pra minha casa, ela ficou comigo e com o meu marido, aí ela entrou em trabalho de parto. Eu levei ela pro hospital. Não, ainda não. Pode voltar pra casa. Voltamos pra casa e essa menina lá e se revira de um lado do outro até que vamos de novo pro hospital. E foi. Aí eu passei a noite toda com ela no hospital. Assisti literalmente o parto, assim. Assisti tudo. Vi a menina saindo de dentro. No dia do seu aniversário. Que eu peguei no dia do meu aniversário. Ai, gente. Que coisa mais linda. É a madrinha, né? É que a Pietra não batiza, né? Mas é como se fosse. Então, é a Dinda, não tem jeito, tem que ser. A Maria Letícia também, eu não sou madrinha, mas eu sou. Não é, mas é. Eu não sou, mas sou, né? Porque tudo que acontece, às vezes ela fala, ai, preciso sair com você, e a mãe fica com ciúmes, né? Não vai acontecer. Mas era justo o que eu ia perguntar. Os maridos não têm ciúme? O meu, não. Não, acho que ele dá graças a Deus. Vai com quem conversar, né? Eu sou bem grudenta, assim, com o Vinícius, né? Muito grudenta. E a confeitaria... Mas é o doce, gente. É a questão do mel. A confeitaria me tirou um pouco isso, sabe? Porque antes eu tinha inúmeras outras prioridades na minha vida do que a minha profissão. Eu não enxergava a psicologia como profissão. Eu pensava, vou ser mãe, vou ser esposa, vou ter 5 filhos, vou viajar ao mundo, vou fazer zilhões de coisas e depois eu vou ser psicóloga. Hoje eu penso, primeiro eu tenho a Casa Rosa. A Casa Rosa é a minha vida. Depois eu vou ser mãe, esposa. Pode ser que o dia que eu seja mãe isso mude. Diminua um pouco. Só vou te dar um spoiler. Spoiler. Dá spoiler a perspectiva aí. De ser esposa, mãe de 5 filhos e viajar ao mundo, ela não combina muito. Não. Acho que não cabe tudo, né? Você tem um só? Você tem mais? Tem uma só. Uma só? Aurora. Sim. Tá com quantos anos? Ela tem 2 e 7. 2 anos e 7. É um bebê. Ai, que delícia. Pietra, agora conta a sua versão da história, porque a gente sabe a história, né? Do lado da Ana. Como foi você vir trabalhar com a Ana? Eu morava numa cidade aqui perto, uma cidade menor, sou formada em pedagogia, trabalhei por um período dando aula e eu me casei. A gente se mudou pra cá. Aí eu fiquei um período pra descansar, porque eu trabalhava bastante também em casa. E eu também já não estava mais aguentando. Eu gosto muito de trabalhar. Eu trabalhava em casa com doce. Com doce. E eu gosto muito também de estar fazendo doce, de estar na cozinha, de estar fazendo alguma coisa na cozinha. Eu seguia a Ana, não conhecia ela, nunca tinha comido um doce dela, mas eu seguia ela e eu achava muito bonito, achava muito legal também a forma que ela trabalhava, de se mostrar, porque lá na minha cidade não existia isso, né? Aí um dia ela abriu uma caixinha de perguntas e eu mandei uma pergunta pra ela, eu respondi a caixinha dela. Se um dia você abrir uma confeitaria, chama eu pra trabalhar? Ela me respondeu. Eu até fiquei, nossa, não acredito. Ai, meu Deus, né? Até me emociona. Aí ela me respondeu, eu não vou abrir uma confeitaria. Eu já tava vendo o futuro. Vocês duas, né? Eu não vou abrir uma confeitaria, mas vem aqui pra gente conversar. Ela marcou um dia pra eu ir, eu lembro que foi uma terça-feira. Eu cheguei lá, ela estava estendendo roupa. É porque eu morava lá.
Na casa. Nessa casa, Onde que é onde é. É, porque eu comecei a fazer os doces... Na Casa Rosa, você morava? Eu comecei... É que a Casa Rosa desta época não é a que Não era? vocês conheceram, Entendi. né? Eu comecei a fazer os doces no meu apartamento. Em um ano, a coisa virou uma loucura. Eu transformei o apartamento tudo em doce, né? Eu guardava os ingredientes dentro do meu guarda-roupa, por exemplo. É porque... O dia das formigas. Porque chocolate, né, é uma coisa muito sensível. No quarto, normalmente a gente tem ar-condicionado. E no guarda-roupa, por incrível que pareça, é um dos lugares mais frescos da sua casa. Normalmente. E aí eu guardava o granulado lá dentro, pra ele se manter fresco e não derreter. Aí tinha dias em que eu tinha que dormir na casa do meu namorado, porque a minha cama, assim, tava tomada das encomendas. Ai, desculpa. Uma Pra dormir na loucura. casa do namorado. Minha cama tá cheia de Mas doce. é real, não tinha espaço no meu apartamento. Daí eu falei pra minha mãe, olha, eu vou alugar um lugar. Minha mãe era totalmente contra, né? Eu alugar um lugar e tal, porque ela achava que eu podia meter os pés pelas mãos, ela falava. Aí eu fucei, até que eu encontrei uma casa pertinho do meu apartamento. E falei assim, vou alugar essa casa. E minha mãe, não vai. Eu falei, vou. Fui, aluguei a casa. Falei, não faz sentido eu continuar morando com você com uma casa desse tamanho. Era um sobrado enorme. E saí de casa e fui morar lá. E a minha cor preferida é cor de rosa. Pintei a casa de rosa e morei lá. Dei um checkmate no meu namorado. Falei, olha, ou a gente casa ou eu vou seguir minha vida. E aí a gente casou em 6 meses. Ou doce. Ou eu fico com doce ou com você. Falei, meu filho, ou a gente casa ou não tem mais pra onde correr, né? E aí eu pintei essa casa de rosa. E daí vem a Casa Rosa, né? Porque a marca não é Casa Rosa. Mas eu só falo Casa Rosa. E isso acaba sendo meio confuso pros clientes também, né? Mas é porque os meus amigos viviam lá comigo. E eles falavam, tô aqui na Casa Rosa da Ana. Tô aqui na Pink House. Venha na Casa Rosa. A minha cozinha é rosa. Vamos fazer um churrasco na Casa Rosa. Ai. Que hora você vai sair daí? Falava, não vou sair, meu filho. Tem um monte de doce pra enrolar. Não, então vamos todo mundo aí. Tipo, os meus amigos me ajudavam. E me todo ajudam mundo até enrolar. hoje. Hoje eles me ajudam com uma frequência bem menor, porque é menos necessário, né? Mas, eu sei lá, tem um casamento, 1.500 doces pra enrolar. E era só eu, fazendo tudo. Minhas amigas, meus amigos vinham e enrolavam. E comiam doce também, com Opa! certeza. Aí eu tô Essa é a entendendo a desculpa. parte da afetividade. Entendeu? Não é só comer doce, Não. é envolver os amigos, envolver as pessoas. Envolveu, né, a Pietra de uma forma que hoje vocês são super ligadas. Então, por isso que quando ela chegou lá, eu tava estendendo roupa, porque eu morava lá. Na Morei casa. lá por uns 7 meses, né? E aí ela pegou essa fase aí. Legal. Aí eu cheguei, conversei com ela. Aí na entrevista, né, eu falei pra ela, tô tentando engravidar, não tenho filhos, mas eu e realmente estava. E ela ficou meio assim, mas tudo bem. Aí ela falou, e você então vai me ajudar, eu preciso de alguém pra me ajudar. Vem tal dias da semana, tipo 3 vezes na semana. Aí na próxima semana, vem um dia mais. Aí assim foi, até que eu comecei a semana toda. Quase morar junto com Isso. ela na Casa Rosa. Quase. Aí engravidei. Eu engravidei, mas eu sempre ajudando ela. Eu acho que era o maior medo dela, seria acho que eu sair, né? Mas não, aí eu trabalhei até quando eu aguentei, até o último dia, ela me mandava embora. Vai embora. A partir da semana que vem você vai embora. Você vai ficar até meio-dia e vai embora, tá? Aí eu não ia. Ela ficava, vai embora, Pietra, vai embora. Você vai ganhar essa... Eu achava que a criança Ia nascer lá no meio do Olha o doce, tamanho né? da sua barriga, vai embora. Mano, eu tô tranquila, mas eu tava mesmo. Eu tive uma gravidez muito tranquila. Bom. Eu era bem disposta na minha gravidez. Eu acho que eu só não era tanto porque eu não aguentava mais andar, tipo, tava bem pesado. Mas ela foi fazia bem de tranquilo. tudo. E a Casa Rosa, ela era um sobrado, né? Então a gente subia e descia escada o tempo todo. E essa menina não parava. E parece que quanto mais... E foi auge da pandemia. E eu estourei na pandemia, né? A pandemia pra mim foi muito positiva. Porque as pessoas ficavam em casa. E aí, essa questão da afetividade. Porque ficar em casa já trouxe mais aconchego, já trouxe mais, né? O estar com as pessoas
de casa, né? E a comida, como você disse, é tudo isso. A gente, quando fala, né, em cozinha, comida afetiva, eu sempre lembro, assim, de o doce da avó, né? Hoje mesmo eu cortei uma banana que tava, né, já passadinha lá em casa, já lembrei, falei, nossa, minha avó fazia doce, quando a banana chegava nesse ponto, fazia um doce. Aí a outra avó, a gente já lembra do bolo de polvilho, que a gente chegava na casa dela e tinha o cheiro de bolo de polvilho, cheiro de chamate, né? Então, essa questão da comida, como você disse, né? Comida é amor, né? Dar comida para alguém é o transmitir, né? Uma forma de carinho. Acho que tinha que colocar naquele livro, né? 5 linguagens do amor. Sim. Comida. É verdade. Tem gente que sabe... A Dai fala muito que eu sou... sinestésica. Que eu gosto de toque, eu gosto de abraço, né? Essas coisas. Mas tem a pessoa que se doa... É o serviço. É o servir, né? É gostoso de ir na casa da mãe. Eu falo que comer na casa da minha mãe até é complicado, porque comida de mãe é uma delícia. E pode ser um arroz com feijão e um ovinho. Nossa Senhora, maravilhoso. Então é essa afetividade que traz, né? Comer é bom. Todo mundo gosta de comer. Né? A gente tem que tomar, assim, os certos cuidados, mas é gostoso se reunir numa mesa, comer, conversar. Exatamente. Porque na minha família se come muito e se come muito bem. Cole é italiano? Acho que é espanhol. Espanhol? Acho. Tá, tudo bem. Talvez fiquei na dúvida. Mas quando eu me referi à minha família... Não que o Cole não seja minha família. O sobrenome Cole é paterno. E eu tenho, sim, uma relação muito boa e muito afetiva também com a minha família paterna. Por mais que meu pai tenha falecido quando eu era muito pitica, eu convivi com a minha avó. Minha avó paterna me ensinou a cozinhar de tudo que vocês podem imaginar, né? Mas a minha família... do lado do meu pai é pequenininha. E pro lado da minha mãe, que é o meu outro sobrenome, que é Souza. Ah, sim. Aí um almoço de domingo é 30 pessoas, né? Eu entendo isso muito bem. E é uma loucura, né? Porque a gente se reúne pra comer o tempo todo. Parece que a gente só quer comer. E o que eu tento sempre passar nos meus doces, de fato, é isso. É a experiência daquilo que você tá comendo. Né? Então, um doce de abacaxi um bombom de abacaxi, ele é feito com abacaxi cozido numa panela por 2 horas, sabe? E é o aroma, é a experiência daquilo de você remeter uma lembrança mesmo, né? É isso que eu tento fazer. Não é para ser só mais um doce comum, um brigadeiro comum. Quando a gente faz um doce e come e fala assim, ok, tá gostoso. Eu falo, não, então não vai pro nosso cardápio, não é isso que a gente vai oferecer pro nosso cliente. Porque é um negócio, é uma venda, mas eu preciso que tenha a minha essência ali dentro. Tem que ter o uau. Igual a gente pegou aquele doce no meio da semana e saímos comendo no meio do carro. Que raiva. Podia ter voltado a comer mais um tanto. Não, se eu soubesse o doce de amora. Gente, o que é aquele doce? Todos são maravilhosos. Todos. De caramelo, maravilhoso. Todos. Porém, aquele de amora marcou muito. Aí foi ela que inventou o doce de amora. A dona do... E é uma criação, tipo assim, 100% dela. Ela testa e pensa e inventa mesmo. Gente, peçam esse doce de amora. É trufa de amora, né? Trufa. Ela é a rainha das trufas. A rainha da trufa aí. Ó, eu tenho uma aqui pra mostrar pra você. Já vamos mostrar aí, ó. Essa traz mais aqui, pra cá pra gente mostrar aqui pra câmera. Posso pegar aqui? Claro, é sua, fica à vontade. Não mostra pras crianças, que nós vamos comer antes de chegar em casa. Gente, o que é isso? Essa aqui, eu quero mostrar essa aqui pra vocês, ó. Essa não foi uma criação nossa. A gente fez um curso em Belo Horizonte esses dias, no início do mês passado. Fomos pra BH juntas pra fazer um curso. E foi uma trufa que a gente aprendeu no curso da Renata Penido. A Renata Penido é uma super referência, assim, de chocolatier. Gente, eu sou a louca do cristalizado, né? Mas essa trufa, ela é de hibisco. Nossa. E assim, quando você fala hibisco, você fala, cara, não é aquele negócio assim pra o que a gente usa pra emagrecer, né? Hibisco. Hibisco, chá pra emagrecer. Mas só que ela é uma explosão de sabor, assim, é surreal. O que é esse aqui desenhadinho com uma florzinha? Essa é uma criação minha mesmo. Eu fiz esse doce. Aí que vem o afetivo, sabe? Eu tenho um casal de amigos, são meus
parceiraços, assim, muito amigos, meu e do Vinícius. E eles se casaram bem no auge da pandemia também. Eles se casaram, o Bigo e a Malu se casou acho que em 2020, né? Foi. Setembro de 2020. Show 21. E fazia muito tempo que a gente não fazia casamento, né? Foi quando voltou os casamentos, assim, né? E eu fui fazer os doces do casamento deles. Eu tava naquela fissura pra fazer um casamento que eu queria, porque eu queria, né, fazer uma mesa de doces. Fazia um tempão que a gente não montava uma mesa de doces. E eu falei pra ela, e eles me ajudam muito desde o início, sempre me incentivaram muito. Eu tenho uma relação com ele, com o Bigode, que é muito legal. Ele passa uma confiança, assim, sabe? Das coisas, tipo, às vezes eu faço umas coisas lá na Casa Rosa, ele vai me ajudar, eu começo a entrar, começa a aparecer as pessoas, eu começo a entrar em desespero, eu começo a querer chorar. Ele firma o olho, assim, pra mim. Ele é o seu psicólogo. E, tipo, não chora. Nós estamos aqui, vai dar tudo certo. Eu, sabe aquela coisa? Você engole o choro. E aí, no casamento deles, eu falei, eu queria fazer alguma coisa diferente para eles, sabe? Que seja especial para o casamento deles. E surgiu esse doce. Com doce. Flor. Só que É uma a questão flor não comestível. é a flor. A flor é ok, né? A Mas questão ela é não comestível. a flor. Ela é comestível, de uma florista super cuidadosa, né? Que essas flores são colhidas uma a uma, não sei o que, nanana. Mas a casquinha de chocolate, ok? Aí dentro tem uma geleia de frutas vermelhas que a gente faz com framboesa, morango, mirtilo e amora. Uma geleia que fica lá cozinhando. Meu Deus. Fica... Cozinhando? Cozendo. Cozinhando. Fica lá na panela. Por várias horas. Tempo, e aí um creminho de natas que a gente faz, e na hora de montar esse doce, assim. E eu fiz esse doce para o casamento deles, assim, com uma, né, especial para eles. Ai, que lindo. E foi, assim, uma coisa que explodiu. E eu pensava, não vou vender esse doce, porque ele é um doce caro. Tem que ser caro, porque é um processo muito trabalhoso. Essa geleia custa muito caro, porque as frutas são caras. Essa flor é natural, comestível, não é barata. O mirtilo... Eu pensei, cara, não vai vender, né? Mas tudo bem, eu fiz pra eles. E é um dos doces que eu mais vendo hoje. O que eu amei foi a ideia de colocar na caixinha de degustação as notas, né? Acho que eu vou pôr tudo 10. Mas, olha, o que eu vejo, assim, além do sabor, que é incrível, né? O sabor a gente já tem a expectativa, mas a gente já come com o olhar, né? Já deseja, porque é lindo. Os doces são lindos. E aí, a gente tem vontade de comer. E, vou voltar a dizer, aí volta a falar da afetividade. Né? O carinho que você teve com aqueles seus amigos pro casamento deles, mas cada produto que você faz, por ser um comércio, né, um trabalho, uma profissão, você faz com carinho para cada cliente, cada noivo. Então é uma sensação de receber ali, decorar a mesa do casamento, do aniversário. Você sabe que tem muitos casamentos que eu saio eu vou montar a mesa, né, e saio do casamento chorando, emocionada. Tem muitos que isso acontece. Porque eu normalmente faço casamentos com noivas em que eu me vinculo de alguma forma. Sabe? É muito raro, não que não aconteça. Acontece de chegar alguém lá do além só porque a assessora indicou, faz a degustação, gosta do sabor e compra o doce. Ok. Mas o que mais acontece de casamento são clientes que já são de casa, de verdade, né? É a Casa Rosa, né? Então, são clientes que já vão lá, que já são próximas a mim de alguma forma, que me conhecem e tal. E existe um vínculo ali. E não necessariamente que eu vou em vários casamentos, porque minhas amigas, né? Tá todo mundo nessa idade de casar e tal. Mas mesmo quando é só uma cliente... Não é só uma cliente. É um casamento, é uma noiva. E aquele casamento nunca é mais um casamento. É sempre especial. É sempre muito especial. Então, muitas vezes a noiva não encomendou determinado doce porque aquele doce não cabe no orçamento dela. Mas eu vejo o quanto ela quer aquilo e não me custa fazer alguns daquele doce para agradar, para pôr ali de charme naquela mesa, sabe? Olha, eu gosto de ouriço.
e do... Esse daqui, tá? Eu não marquei o casamento. Só pra ficar claro. Assim, dica assim, registrado, né? Já tá gravando. Gravando, tá registrado. Então é isso que é muito legal pra mim, sabe? Quando eu vou... E é cansativo, viu? Fazer um casamento é cansativo. Já teve situações de nós fazermos 3 casamentos no mesmo sábado e você fala assim, cara, não vai dar conta. Como? Misericórdia. Teve um sábado aí no final do ano que eu fui montar uma mesa de 15 anos... Ela foi pra um casamento e a Letícia foi pra outro casamento, tudo ao mesmo tempo, e elas me mandando foto no celular, porque eu fico, meu Deus, eu queria estar nos 3, né? E não dá pra eu estar nos 3. Em um dos casamentos, eu era convidada. Nossa, então, tipo, a responsabilidade ainda, né? 15 anos e 3 casamentos. 3 casamentos. Meu, aquilo foi uma loucura. E você faz assim... Como que a gente conseguiu? E a gente conseguiu por isso, porque é uma equipe. É uma equipe. E aí, vamos falar um pouco mais dessas meninas. Tem a Letícia, que é o seu braço esquerdo. Né? O direito e o esquerdo. As duas são o direito e o esquerdo. Hoje a gente comprou um radinho. Fazia tempo que a gente falava de comprar um... Comunicador. E porque lá são 2 casas, uma na frente e outra no fundo, né? E é um tal de tipo, a gente tá lá na frente, aí acabou tal coisa lá na frente, aí vai lá no fundo, fala, enrola mais uva crocante pra mim. Aí eu vou lá na frente. Aí daqui a pouco eu volto lá e falo, tá pronta a minha uva? Não, tô enrolando. Aí eu saio. Então, fica esse vai e vem. Eu falei, aí um amigo meu, o Caio, falou, você precisa de um negocinho, né, minha filha? Porque você coloca aqui assim, ó, e fala. Aí hoje entregaram o negocinho, a gente ficou o dia inteiro brincando. Ai. Chefa, não sei o que, nananana, e a gente ficou o dia inteiro brincando com o radinho. Já acabou a bateria no primeiro dia. É divertido, é leve, sabe? É uma coisa assim que... E aí eu vi que tem uma mineira também, vocês aproveitam dela pros doces? Sim. Quem que é? Não tem uma que é de Minas? Não, se ela tá falando da Letícia Será que é a pão de Letícia? queijo? É, por causa do pão de queijo. A família dela é mineira. Vocês não aproveitam disso. Porque Olha, gente que gosta de comer a bicha e fazer comida doce de leite mineiro, vamos. Ela faz umas coisas assim, o pão de queijo dela é o melhor do mundo. É o melhor do mundo. A gente começou a vender uma época e vendia muito, mas a gente não dava conta de produzir. E aí a gente parou, mas tem muita gente que vai lá até hoje e fala, aquele pão de queijo, eu falo, ó, fala com essa daí, Letícia, né? E a Letícia vai embora do país daqui a um tempo. Eu já estou num processo de luto bem grave. Meu Deus. É bem difícil, bem difícil. É difícil perder parceiro. Mas parece ser muito gostoso trabalhar. Porque vocês trabalham até lindas, né? Todas de cor-de-rosa. Nossa, todas... cada vez que eu vou lá é uma roupa diferente, bonitinha, toda fofinha. Você sabe que a questão da roupa pra mim... eu era uma menina muito mimadinha, muito vaidosa, única, né? muito patricinha. Eu vivia arrumadinha, de salto, cabelo escovado, maquiada e tudo mais. E quando eu comecei a trabalhar na cozinha, eu fui percebendo que isso não era possível, né? Não era possível ter unhas longas, esmalte, adornos, eu não podia, cabelo solto, escovado, eu não posso. Salto, que é uma coisa que eu amo de paixão. Não tem como. Ninguém aguenta trabalhar na cozinha. Não tem como. E eu tenho um problema de coluna gravíssimo, assim. Então, não tem como mesmo, né? E eu percebia um desleixo, né, mamãe? A gente... Vai de qualquer jeito. Sempre de qualquer jeito. E essas domas, elas meio que mudaram um pouco isso, sabe? Por mais que a gente continue com o cabelo só... Preso com a touca, sem passar maquiagem de tênis, a gente tem uma sensação de estar mais arrumada e as pessoas já olham pra nós de uma outra forma. Diferente, sim, né? A apresentação. E aí eu não consigo comprar só pra mim, porque eu preciso que elas também se sintam desta forma, né? Então a gente luta lá e compra as domas pra todo mundo. Pelo menos 1, 2, todo mundo tem. Ana, mas fala pra mim, você fazendo doce, foi você que fez os doces do seu casamento? Foi. Eu e ela. Mais ela do que você? Bem mais. E aí? E a hora de arrumar a mesa? Vucu-vucu. A noiva saiu do salão. Eu casei de uma forma muito simples, né? Eu aluguei uma chácara, contratei uma banda de pagode, um bar de gin e tinha uns finger foods, uma ilha de pizza.
E a gente não teve cerimônia, porque a gente não se casou no religioso e a minha mãe e a minha sogra não se conformam com isso até hoje. Né? Acho que eu também não. A gente vai ter que fala casar de que novo. se a gente chegar nos 10 anos de casados, eu acredito que chegaremos. Já tá chegando? Já tá perto? Não, falta 7 ainda. Tá perto. Tá perto. Aí a gente quer fazer. A gente quer fazer uma festa dentro dos padrões. E aí eu fui pro salão, me arrumei lá, fui na festa, fui no lugar da festa, tava montando minha mesa de doce junto com ela, na loucura, né? Daí os convidados, porque os convidados não sabiam que não iam ter cerimônia, que não ia ter cerimônia, né? Então eles chegaram assim, tipo, 15 minutos antes, né? Porque Todo mundo muito educado. E as pessoas chegaram e eu tava lá de short, chinelo, camiseta, bob no cabelo, arrumando minha mesa de doce. Super que pra mim assim, era o importante. Eu não tava nem aí com todo o resto. Só tava importando a minha mesa de doce. E aí eu falava pros convidados, não, pode entrar. Entra. Não, senta, come. Eu já vou. Já volto. Festa no quintal de casa, né? Tipo. E aí, assim, primeiro eu coloquei todos os doces. E, tipo, tinha vários convidados já. E eu não tava nem aí. Meu noivo chegou, meu marido, né, chegou, olhou assim. Tipo. Já chegou meio que arrumando cabelo naquela loucura. E ele, você tá fazendo aí ainda? Eu falei, arrumando meus doces? Né? E aí, depois que eu terminei de arrumar tudo, aí eu chamei uma das primas do Vinícius, uma convidada, a Del, falei, fecha meu vestido lá, ó, no banheiro. E assim. E todo ano se repete. Não com casamento. Não com casamento. Aniversário. Aniversário, gente. Sempre ela é aquela que tá... Nossa, é um caos. Aniversário. E agora o aniversário não é só meu, né? Tem o da Aurora. Tem o da Aurora. E é um... Vocês fazem aniversário juntas? Não. A Aurora. A minha filha. Não, a Aurora não. A festa a gente não fez. A gente divide, assim, tipo, porque eu acho que ela tem que ter a festa dela e eu tenho que ter a minha festa. Exatamente. Exato. Duas festas é melhor que uma só, né? Vamos combinar. Tem mais duas. Mas normalmente o dia do aniversário em si a gente passa junto. Ah, que legal. Trabalhando. Sim. Eu falo pra ela, traz a Aurora pra confeitaria, vem Aurora, vem com a titia, e aquela loucura. E tipo, meu Deus. E assim, aniversário da Ana, da Aurora, vai ter festa, não vamos pegar encomenda. Aí aparece alguém. Aí esse alguém é um cliente das antigas. Você não vai falar não pro cliente. Quando você vê, a gente tá lá com 5.000 doces pra fazer, uma festa pra arrumar, aí tá chovendo, aí o mundo tá acabando. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E, Ana, fala pra gente um pouquinho, ou você também, Pietra, quais os doces que vocês costumam mais fazer pra festas, né? Agora a gente falou de duas festas diferentes. Uma festa infantil, o que mais pede? Brigadeiro. E aí vocês inovam nos brigadeiros, né? Conta pra gente, fala aí as histórias de brigadeiros. Fala um brigadeiro legal, diferente. Algodão doce. As crianças devem enlouquecer. Nossa, porque... é uma delícia. O que tem de diferente esse brigadeiro de algodão doce? Você sabe bem diferente. Você sabe que a gente sofre um pouco com essa coisa do diferente. A gente tem sofrido com isso cada dia mais, porque eu sempre tentei fazer diferente, desde o início. Ter o meu jeito, a minha cara, né? E acho que cresci, que tenho feito, né? Eu não... é esquisito falar isso. E eu acho que as pessoas sempre esperam diferente lá da Casa Rosa. As pessoas chegam lá falando, vim aqui porque me disseram que aqui é diferente. É isso. E é muito ruim quando eu vejo, e é muito frequente, cada dia mais frequente, as pessoas se inspirando naquilo que eu criei. Que nós criamos juntos. Gente, patente. E assim, até um tempo atrás, isso não me incomodava tanto. E eu nunca tive problema em ensinar, tanto que eu dou curso. Isso, você ia te perguntar. E eu dou curso muito por prazer, porque eu adoro ensinar. Tanto que lá na confeitaria nós somos em 6 no total na cozinha. Eu faço questão de ensinar tudo para todas. Por quê? Se uma ou outra precisou faltar, né? Se aconteceu algum problema, sei lá, um imprevisto, se alguém ficou doente,
Não dá pra eu olhar pro meu cliente e falar, olha, não vai dar pra eu te entregar. Sim, né? Todo mundo tem que saber de tudo. Que alguém saiba fazer aquilo. Isso. Então, por mais que elas tenham ali, cada uma, a sua área de, né, que elas se identificam mais, mas todo mundo sabe fazer tudo. Sim. E é uma equipe mesmo. É uma equipe. A gente trabalha como uma equipe o tempo todo. E eu gosto de ensinar. Faz parte de mim ensinar. Então, eu não vejo problema quando alguém manda uma mensagem pra mim e fala, Ana, se você puder, me fala tal coisa, mas se você não puder, eu entendo. Eu falo, não, beleza. E normalmente eu respondo e ok. Só que, assim, eu não inventei a roda, gente. Eu não inventei tudo isso do zero. Eu também vim em algum lugar. Sim. Mas, assim, eu criei o meu jeito. O nome do doce é o meu doce, né? A estética eu procuro fazer da minha forma, né? O sabor, essa cestinha de flores que eu criei para esse aniversário, para esse casamento. Eu vim em algum lugar também, mas era com uma outra flor, de uma outra forma e com outro recheio. Com outro nome. Uma outra proposta, né? Isso pra mim é uma inspiração. Eu criei o meu formato, a minha decoração, o meu sabor e o meu nome a partir de uma imagem de um doce que eu vi. Sim. Certo? Criei o meu. Só que daí quando eu vejo muita gente, mas muita gente. Quando eu falo muita. Já tive situações assim de pessoas virem trabalhar com a gente na Casa Rosa puramente pra aprender e fazer igual. Então, isso magoa, sabe? De você trabalhar tanto, de você se esforçar tanto, de correr tão atrás. E aí, quando chega um período igual agora, Páscoa, por exemplo, a gente vê que aquilo que a gente criou tá se tornando uma carne de vaca, porque tá todo mundo fazendo. E dói. Isso dói às vezes, sabe? Incomoda. E eu não acho legal pra mim e não acho legal pra quem tá de fato copiando. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Eu sou nunca super vai tirar a o favor brilho. da concorrência. Eu tenho inúmeras concorrentes aqui em Maringá que trocamos figurinhas. Sim. Que é uma concorrência extremamente saudável, sabe? Sim. Tô com dificuldade nisso. Como que você faz? Você pode me ajudar? Posso, assim como eu também peço ajuda, eu também peço dica, eu também pergunto. Mas eu acho que tem uma coisa leal, uma coisa honesta, e tem uma coisa do tipo assim, tá dando certo, vamos fazer também. Vamos copiar. Vamos copiar. É desleal, né? E assim, quando a gente cria um sabor nosso, igual o de algodão doce, né? Eu nem lembro de onde veio o brigadeiro de algodão doce. Lembrei. Do curso. Eu fiz um curso online de brigadeiros com uma moça que é brasileira, mas mora fora do país. E ela faz um brigadeiro de algodão doce. E eu nem encontrei exatamente o ingrediente. Ela faz com uma outra estética, né? E aí a gente fez. Adaptou da melhor forma que também aprendi com alguém. Né? Sim. Sempre. Então a gente procura fazer coisas diferentes quando eu vejo algo que às vezes elas falam pra mim, Ana, você viu aquele negócio que explodiu? Tá todo mundo fazendo? Eu falo, é esse que a gente não vai fazer. Vamos pra contramão, né? Pra contramão. É difícil, né? E na contramão é difícil. Dói os braços, nadar contra a correnteza. A gente tem uns brigadeiros assim, né? Algodão doce, brigadeiro de chiclete, o brigadeiro de janduia. Como é? Janduia? É uma fruta? Doce de leite com requeijão. Janduia, todo mundo pensa que é uma fruta. Mas não é uma fruta. Mas é um ingrediente. Voltando a falar janduia é uma mistura de caramelo com avelã e chocolate. Mas, olha, voltando a falar sobre a concorrência, eu vejo assim que se as pessoas estão copiando você de alguma maneira, é porque elas te admiram. E mesmo que não seja uma admiração, né, leal, que seja desleal, é uma forma de saber que você está fazendo escola. É como se fosse uma referência. Isso. Você está criando uma tendência. É legal, né? É legal. É muito legal. Mas nunca me incomodou. Mas agora eu confesso que tá começando a incomodar. Porque tá ficando um pouco demais. Sabe? Mas assim, ok, beleza. Tá tudo certo.
vou Vida que continuar fazendo, né, o meu, correndo atrás do meu. E não vai parar de criar. Sempre Nunca. com a minha essência. O que eu não quero é perder a minha essência. Isso, sabe? tá certíssimo. A minha forma de fazer. Mas é difícil. Isso ninguém consegue, né? Por mais que possa copiar até o mesmo ingrediente, até a mesma fórmula, nunca vai sair. Não. É como você falou, né? Tem o carinho, tem o afeto de você. Você falou assim, se a gente faz um doce lá e comeu e, tá bom, tá gostoso, não é. Tá ok, Tá né? ok. Tanto que tem aquela experiência com a água, né? Que foi feito, né? O Masaru. É um japonês aí, né? Que colocou amor numa água, na outra, ódio, né? Tristeza. E até as moléculas da água se modificaram. Sério? Nunca vi. Sério, tem uma pesquisa. Várias experiências, vários coaches, né? Eu já vi que falam também sobre... Duas arroz. plantas, você fala bem pra uma e mal pra outra. A do bem, ela cresce. Você falou coisas ruins, ela morre. Isso. Ela vai ficando feia, ela vai ficando... Olha, são Gente, várias, vou te mandar. Arroz, põe num pote, os 2 potes iguais, arroz, a mesma quantidade, você fala só coisas boas pra um e pro outro. Pezinho de feijão que as crianças fazem experiência aí o na outro, escola. ele mofa, ele fica feio. Então toma isso pra você. Que se você tá colocando o seu afeto, o seu amor, o seu doce com certeza vai. É por isso que você é a Ana Colli. Conhecida da Casa Rosa, né? Porque você faz tudo isso com muito amor, com muito carinho. E pra mim é até complicado, assim, falar disso, porque os meus amigos, muitas vezes, eu falo muito dos meus amigos porque eu tenho muitos amigos, sou bem abençoada com os meus amigos, assim, e eles me ajudam muito, eles estão sempre comigo. E tem muitas situações, minha mãe também, né? Minha mãe, né? É, mãe. Aí vê aquelas coisas, vê, a Carolina, olha isso aqui, que não sei o que eu falo. Deixa a pessoa em paz, tá tudo bem. Porque Emana luz. Se tem uma coisa que eu nunca fiz, isso eu posso afirmar, que eu nunca fiz, foi caçar encrenca com alguém na rede social, sabe? Foi tirar satisfação de alguma coisa. Nunca. Desgasta. Nunca. À toa, porque né? eu acho que é totalmente desnecessário. Então, assim, tá tudo bem, continuo, mas tem dias em que dá uma sofrida. Tem dias que a gente não tá assim também, né? Tem dias que bate a sofrência, né? A Marília Mendonça. Agora eu vou mudar um pouco o foco dessa conversa. Tá, estamos falando de doce, estamos falando de afetividade, estamos falando da Casa Rosa, de experiência, né? De experiência única. Mas eu sou uma noiva. Venho na Casa Rosa e eu falo, eu quero doce pro meu casamento, mas eu não faço ideia do que eu quero. Como que vocês vão agir? O que vocês indicam? O que vocês vão direcionar para uma noiva? Né? Para as crianças a gente já sabe, brigadeiro de algodão doce. O nosso público é justamente essas noivas. Pessoas que estão procurando debutantes, fornecedores de serviços para casamento, para debutante. E aí, que tipo de doce eu tenho que levar para o meu casamento? Eu tenho que levar só o que é diferente, o que é mais extravagante, com sabor? O que eu faço? Ou se eu chegar lá para Pietra e falar assim, Pietra, eu gosto de maracujá. Se vira nos 30. Faz uma trufa pro meu casamento de maracujá. Tem, maravilhosa. Fala, mamãe, como que a gente age com relação a isso nos casamentos? Por mais que a Pietra não converse com as noivas, ela conversa comigo, né? Então... eu acho que a gente tem uma variedade muito grande. Eu acho que tem que atender... Eu acho que quem vai procurar já sabe mais ou menos qual vai ser o seu público, né? Porque tem gente que vai falar... eu quero caramelizado que fulano gosta. As pessoas mais velhas gostam de um doce de figo, um doce de abacaxi. Então, a gente divide bem isso, né? Os sabores, o que os convidados gostam. Eu sempre pergunto qual é o seu público. Né? Isso é importante, É um casamento... Qual é o perfil desse casamento? É um casamento que vai acontecer numa balada... com DJ eletrônico, vai ser mais jovem, com muita bebida e com um público mais jovem, ou é um casamento mais clássico que vai acontecer num buffet com música, com violino, sei lá, né? Até a bebida influencia na hora da escolha do doce, não é, Ana? Com certeza. Porque, tipo, cerveja
Enche. Não combina com alguns Não. Quem doces, bebe muito né? cerveja não come muito doce. É. E é interessante, muitas vezes, a gente sugere 7 doces por pessoa. Tem Isso que eu ia gente... perguntar. Tem No meu gente pode que ser fala assim... 14. 7 doces? Como assim? Eu não como 7 doces. Não. E daí, assim, se a noiva já... Acho que eu como 14. Se a noiva, a hora que eu falo isso, a noiva já... Meu Deus do céu, 7 doces por pessoa. Eu já falo, não, mas vamos lá, você pode, é uma sugestão, né? Pra você ter uma mesa bem cheia, essa é uma quantidade que não vai faltar, pra você ter segurança, né? Agora, se você já conhece, por exemplo, na minha família, e eu muitas vezes dou exemplos, né? Na minha família se come muito doce, os meus amigos comem muito doce. Então, se fosse a minha festa, eu faria 7 doces por pessoa. Agora, se você já conhece os seus convidados e sabe que eles não comem tantos doces, você pode pôr 5 doces por pessoa, 4 doces por pessoa. Pode ser que falte, eu preciso que você tenha consciência disso, mas eu tô aqui para te atender da melhor forma possível. Então, se você quer 4 ou 5 doces por pessoa, vamos colocar. Aí tem noiva que é muito irredutível, né? Sim. Eu não gosto de fruta, eu não vou pôr fruta. Eu falo, então, mas é que assim, os seus convidados podem gostar de fruta. Você tem que se lembrar, noiva, que você não vai comer. Tudo. Exatamente. Você não vai comer nada. Não, vai comer só a caixinha que a assessora liberar pra ela, né? Separar pra ela. E tem noiva que fica lá na minha frente, assim, eu vou pedir esse porque eu tenho um tio que gosta, eu vou pedir esse porque a minha mãe é a louca da noz, tem que ter doce de nozes. O meu noivo, né, só pediu bombom de morango, ele só falou que ele quer bombom de morango. Eu penso comigo, este noivo não vai comer um. Nada. Mas vamos respeitar o desejo do noivo, né? Pelo menos na foto vai estar lá o bombom de morango. Os noivos comem. Quando no casamento é a gente que assessora, come. A gente. Tem que comer, Tem que comer. Pelo menos eles pagaram, né, gente? Um tempo ali só pra eles Gente, comer. no meu casamento, nada. Não, a gente tira os Também noivos. você foi mexer nos doces? Eu só bebi. Ai. Eu bebo bem. Mas você come doce durante a semana, né? Tudo bem. Eu e a Pietra. A gente bebe bem. Mas na hora de fazer doce, não, né? Não. Só um champanhezinho. Depende da situação. Não, tô brincando, né? Claro. Não. Gente, olha, tá muito gostoso conversar com vocês. Tá uma doçura esse podcast. Mas a gente tá chegando nos finais já. Nos finais. E aí eu queria que vocês falassem direto com os seus clientes, né? Com as pessoas que estão assistindo esse podcast. Fala pra eles o que a Ana colhe, o que vocês oferecem. Faça a maior propaganda que você quiser. Fala do seu Instagram, fala o que vocês quiserem agora. Fala, você. Venham conhecer a Casa Rosa, é tudo feito com muito amor, muito carinho. É um espaço maravilhoso. Venham conhecer nós, os nossos doces. É isso. Fala da sua sala de chocolate. A minha sala é maravilhosa. A gente vai querer conhecer Todo essa mundo tem que conhecer. E Minha a sala sala é perfeita. dela Você consegue ver. Você consegue ver eu trabalhando. Ai, posso contar uma última história? Pode, Rapidinho, lógico. Rafa. Aham. A gente foi pra Gramados juntas. Meu E Deus. aí, a gente lá, quando a gente ainda morava lá na outra casa, né? Tinha outra casa ainda. Mas na vocês outra foram casa, a passeio ou foram passeio, fomos a passeio. E na outra casa era tudo muito improvisado, porque era uma casa, né? A gente produzia os doces num quarto, literalmente. Sim. Né? Era o quarto dos doces. Na verdade, a casa em cima tinha 4 quartos. Então, cada quarto era um espaço para um determinado tipo de coisa. Tinha um quarto de chocolate, tinha um quarto que era o estoque, tinha um quarto que era para enrolar doce. É surreal, assim. Nossa. O que a gente fazia naquela casa é uma coisa que só quem viu sabe. Porque não tem como desenhar para vocês. Sim. E nós fomos para Gramado passear, né? E lá em Gramado é muito comum você ver a produção de chocolates. Porque a produção de chocolates é uma coisa muito sedutora. Né? Aquela coisa das pessoas ficarem jogando chocolate na mesa e bate pra lá e bate pra cá. Aquilo é muito sedutor, né? As máquinas de chocolate, você mexer com as mãos. A fontinha descendo, Isso. chocolate correndo ali. E a gente via aquilo, né? E ela falava assim, eu quero uma sala dessa. Eu quero Inspiração. um espaço desse para as pessoas ficarem me vendo trabalhar, né?
E a Pietra, para mim, é muito importante que os desejos dela sejam realizados, porque ela faz parte daquilo ali. Demais, né? Sem ela, eu não estaria aqui hoje. E aí eu falei, bom, eu preciso realizar esse sonho de alguma forma, porque ela faz parte do meu sonho, eu preciso realizar esse sonho. E, assim, a gente imaginava um espaço, mas eu não tinha dinheiro, assim como eu não tenho até hoje. Mas fez a sala de chocolate. Eu faço uma coisa muito na loucura, né? Então, assim, fui, né? Rebolando daqui e dali, eu pago aquela casa até hoje, aquela reforma, ela não se pagou ainda, né? Mas gente, vamos comprar mais doce, pelo amor de Deus! Compra doce! Mas o porquê que eu tô falando tudo isso, né? Porque a gente fez a sala do jeito que a gente sonhava, que ela sonhava principalmente, né? Cada espaço daquela sala foi escolhido principalmente por ela. Então, qual granito você quer? Você quer uma torneira assim ou assado? Qual a altura da sua bancada? E se a gente colocar uma geladeira aqui embaixo, vai facilitar? Não vai facilitar? E é muito legal ver as pessoas vendo ela trabalhar. Não que seja só ela, porque muitas vezes as meninas estão lá, eu tô lá. Mas é muito bacana ver que aquele sonho que a gente tinha, aquele desejo que a gente tinha, se tornou realidade, né? E ela vai chorar. E vai, já faz horas que ela tá tentando chorar. Segurando, né? Segurando. Mas é muito legal, sabe? Ver as pessoas ali é muito legal. Pode chorar. Que lindo. Olha, Ana, Não vou chorar. Não vou chorar. a outra que chora também. Liga o ar-condicionado pra secar meu olho. É bacana, assim, sabe? Ontem mesmo eu tava lá pintando uma forminha e tinha um casal e a moça me chamou e pediu pra conversar comigo, e eles são de São Paulo. E ela falou, meu marido trabalha viajando, e quando ele falou que ele ia vir pra Maringá, eu falei pra ele que eu tinha que vir junto. Estavam com um bebê, acho que tinha uns 6 meses o bebê. E ela se pediu pra me abraçar e pra conversar. E a gente ficou uns 40 minutos ali. Ela falou, eu faço doces também, sabe? Isso é uma coisa muito gratificante. É gratificante ver que o meu trabalho, que o nosso trabalho incentiva outras mulheres, né? A como empreendedora, né? Porque enquanto psicóloga, eu sei como é difícil ser mulher. Mulher que trabalha, mulher que determina coisas. Na minha casa, eu tenho um perfil de resolver muitas coisas. E eu sei que não é assim, normalmente, né? Com todo mundo. Então, quando eu vejo que eu incentivo mulheres a trabalhar, a criar o delas, da forma delas, isso pra mim é muito, muito gratificante mesmo. E ver aquela mulher ontem me fez pensar nisso, né? Que ela estava ali olhando a gente trabalhar, a forma como a gente trabalha. E eu gostaria que todo mundo tivesse esta experiência de ir lá no nosso espaço. Tanto que eu sou muito resistente à entrega, a delivery, sabe? Agora eu tô um pouco mais amiga do iFood, mas nem tanto. Ai, não posso falar. Já foi. Mas eu quero que as pessoas vão lá conhecer e viver aquela experiência junto com a gente. Ana, vamos falar, para quem não conhece, gente, vocês podem ter a experiência com uma caixa de degustação, assim como essa daqui, né, que ela trouxe pra gente, vocês podem pedir uma caixa de degustação. Uma vez por mês, tá? Uma vez por mês, tem um dia específico, então entra no Instagram, pergunta para elas qual é o dia e faça o pedido dessa caixa. Tem, lógico, um custo, porque todo profissional precisa ser remunerado, né, ela tem a equipe dela, tem a casa lá, que precisa pagar a sala da Pietra, pelo amor de Deus, vamos colaborar e vamos comprar uma caixa de degustação. Tenho certeza que seu evento vai ficar muito melhor com esses doces afetivos. Olha, eu tava pensando uma coisa. Você já pensou em fazer franquia? Já, mas não quero. Não. Por enquanto eu não quero. Porque precisa desse carinho, desse, né? Tem que ser uma equipe dos sonhos, né? Mas existem pessoas que sonham ser como você. Mas eu pensei na franquia na hora que você falou que a Letícia vai embora do país. Ela pode levar uma franquia. Mas na verdade não é nem por isso, é porque eu trabalho demais. Mas tipo, muito. Mas Entendo. tipo assim, eu não tenho saúde mais, sabe? Então... Mas você sabe que é isso que a gente tá fazendo aqui hoje, um podcast, pode ter uma repercussão muito legal, muito grande. Tanto para as pessoas que te seguem no seu Instagram, quanto para o número de amigos que você tem. Com certeza eles vão assistir, com certeza eles vão passar para outras pessoas, né? Então isso
alavanca, né? Alavanca. Sim, sim. Toda propaganda é muito bem-vinda, né? Eu gosto muito de contar essas histórias, de falar, adoro falar. E pode vir outras vezes, falar mais histórias, contar mais sobre doce, trazer receitas. A gente não conseguiu falar muito sobre o seu curso, né? Mas a Ana dá curso, gente. Então, quem gosta de fazer, quem quer aprender um pouquinho pegar um pouquinho dessa afetividade dela, né? Pode ligar, pode mandar. Vai lá conhecer a sala da Vitória. A Vitória falou comigo. A sala da Pietra. Fala o Instagram de vocês. É Ana Colli Confeitaria. Ana Colli Confeitaria. Com 2 L's. Com 2 L's, aham. Então, segue no Instagram. Segue também Alabastro, né? Importante. Cerimonial. Alabastro Cerimonial. E a gente vai seguir aqui fazendo parcerias com doces, com eventos. E cada dia trazendo mais novidades a respeito de fornecedores maravilhosos, como a Ana Colli da Casa Rosa. E a Pietra. E a Pietra, e a Letícia, e uma equipe maravilhosa. Todas elas. Todas elas. Gente, muito obrigada. Obrigada de coração de vocês estarem aqui. Foi muito bom conversar com vocês. Agora vem a melhor parte, que eu vou comer o doce. Aí vai ter briga, porque a gente vai querer disputar. Tem que dividir. Mas, de verdade, muito bom. Muito obrigada. Foi uma conversa sensacional. Eu não vi a hora passar. Verdade. É muito gostoso conversar com vocês e saber essas histórias tão doces, tão delicadas, tão, gostosas. E venham sempre que quiserem, meninas. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Adorei também participar. E acho que é isso. Pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Até o próximo episódio do Elas Dizem Sim. E agora? Tchau, tchau. Tchau.